E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula de funções inorgânicas e a aula de hoje é sobre sais. Bom, os sais é muito simples, eles são obtidos por uma reação de ácido com base, isso de acordo com a teoria de Arrhenius. Então vamos lá. Bom, vamos revisar. O que é ácido mesmo? Ácido é toda espécie que tem capacidade de liberar em meio aquoso H+. Então, quem está junto com o ácido, no caso que o H+, vai ficar com carga negativa. Então, vamos supor que eu tenho um ácido chamado HX. Então, ele libera H+, e o ânion então, vai ficar com carga menos. Então, vai ficar X-. E as bases, de acordo com a teoria de Arrhenius, as bases eu tenho um cátion ligado com OH-. Então, quando colocado em água, ele dissocia esse OH- e eu tenho, então, um cátion+. Em geral, esses cátions são os metais, né? Então, eles são metais ou é o íon amônio, ok? Bom, então vamos ver as reações de formação de sais. Bom, olha só, a reação de ácido mais base dá origem a um sal mais água. Então aqui eu tenho o típico ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico libera H+, e no caso aqui o Cl vai ficar com uma carga negativa, que é o ânion cloreto. O hidróxido de sódio, né, uma base, ela vai liberar o OH-, e quem está junto ligado com o OH-, no caso é o sódio, vai ficar carga positiva. Se eu juntar o sódio com o cloreto, eu já tenho meu sal, Na+, Cl-. Como ambos têm carga positiva, uma carga positiva, o cloreto, uma carga negativa, as cargas têm sinais opostos, mas quantidades iguais, eu posso somar e eu tenho já meu sal. A junção do H+ do ácido com o OH- da base dá origem à molécula de água. Então temos aí reação de ácido mais base formou um sal mais água. Ah, mas isso é muito simples. Vamos lá, vamos complicar um pouco mais. Vamos lá. Então eu coloquei aqui um outro ácido, o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, colocado em meio aquoso, ele ioniza, libera H+. E o flúor, então, vai formar o ânion fluoreto, o F-. O hidróxido de potássio, quando colocado em água, dissocia o OH- e vai então ter o potássio mais. A junção desse potássio mais com esse flúor menos, vou ter então o famoso KF, que é o fluoreto de potássio. E a junção de H+ com OH- eu tenho então a molécula de água. Bem simples, né? Professor, complica mais aí. Opa, agora tem um ácido um pouco diferente. Tem o ácido nítrico. Aqui muitas pessoas se confundem. O pessoal faz separado a ionização aqui do oxigênio e nitrogênio. Não. É muito simples. O ácido somente libera H+. Então, se liberar H+, esse conjunto inteiro vai ficar com uma carga negativa, que é o íon nitrato, tá? O ânion nitrato. A base libera OH-, né? O hidróxido de lítio então vai liberar o OH-, então o lítio vai ficar carga positiva. Então, esse lítio é um cátion com carga positiva, ou seja, perdeu um elétron. E esse ânion aqui que ganhou um elétron, né? Então, nitrogênio ligado com 3 oxigênio tem um elétron a mais. Quando juntando com lítio, vai formar um sal, que é o nitrato de lítio. Muito simples, uma carga positiva, uma carga negativa. O H+, com o OH- formou a água. Foi bem simples, né? Bom, agora eu tenho que... Opa, esse aqui é o sal da explosão lá de Beirute, aquela grande explosão, né? Então, olha só, esse sal é muito usado como fertilizante e tal, mas como ele é obtido? Eu faço uma reação de um ácido, no caso ácido nítrico, com uma base que é o hidróxido de amônio. Então, olha só, o ácido ele vai ionizar H+, e vai ter um ânion NO3-, que é o nitrato. Quando eu juntar junto com uma base que é o hidróxido de amônio, a base libera OH- e mais o cátion NH4+, que é o íon amônio. A junção do íon amônio com o nitrato, eu vou ter uma carga positiva e uma carga negativa. Junto os dois, eu tenho nitrato de amônio. H+ com OH- vai dar origem, então, à água. Opa, tá simples, hein? Tô gostando desse negócio, hein? É muito gostoso. Vamos lá. Opa, agora começou a ficar complicado, hein, professor? Tá liberando mais de um H+ e mais de um OH-. Mas fica tranquilo, que você vai ver como vai dar certo. O ácido sulfúrico, ele tem uma característica que tem 2, H2SO4, ele tem 2 hidrogênios. Então, ele vai liberar H+ e H+, são 2 hidrogênios. Então, consequentemente, são 2 cargas positivas. O sulfato, né, o ânion aqui, vai ter 2 cargas negativas, ou seja, ele recebe 2 elétrons, cada H+ perde 1. Tudo bem. O hidróxido de cálcio é uma base que libera 2 OH-.
Então eu tenho 2 OH-, então consequentemente o cálcio vai ter carga 2+, ou seja, ele perde 2 elétrons. Aí a gente tem a situação, o cálcio que perdeu 2 elétrons, o sulfato que ganhou 2 elétrons. Como ambas cargas são opostas e são iguais em quantidades, eu posso juntar, vai formar CaSO4, que é o famoso sulfato de cálcio. E uma coisa que eu não falei até então, que toda vez que a gente vai escrever as fórmulas, a gente sempre escreve a carga positiva antes, depois a carga negativa, ou seja, o cátion, depois o ânion, principalmente nas fórmulas iônicas, tá? Então lá, H+, junto com OH- da molécula de água. E aqui, se a gente olhar a estequiometria, né, tem um H+ para um OH-, um H+ para um OH-, então tem 2 moléculas de água se formando. Ótimo! Opa! Agora a gente tem um ácido fosfórico, e o ácido fosfórico libera 3 H+, 1, 2, 3. Então o ânion fosfato vai ter carga -3. Interessante. Consequentemente, se eu tenho 3 H+, o hidróxido de potássio só libera 1 OH-. Então eu vou precisar de 3 OH-. Consequentemente, eu vou precisar desse número 3 aqui. Por quê? Porque eu preciso de 3 OH-. E quando eu tiver esse 3 OH-, também vou ter 3 potássio mais. A junção de 3 potássio mais vai dar certinho o equilíbrio com o fosfato -3. Então esse ânion fosfato, para ele receber 3 elétrons, ele precisa ter um cátion que dê 3 elétrons. Ou 3 cátions dando 1 elétron cada. E aí se eu juntar 1, 2, 3, vai ser o K3PO4, que é o famoso fosfato de potássio. E também um H+ com OH-, um H+ com OH-, um H+ com OH-, dá origem às 3 moléculas de água. Ô professor, tá fácil isso aí? Bom, bem simples, né? Bom, essa aula, todos os exemplos que eu mostrei são de neutralização total, ou seja, eu peguei todos os hidrogênios que tinham do ácido, foi neutralizado com todos os OH- da base, ou seja, eu tenho um sal que não sobra nem H+, nem OH-, então a gente chama isso de neutralização total. Na próxima aula a gente vai mostrar alguns exemplos de neutralização parcial, onde eu não coloco base suficiente ou ácido suficiente, depende da situação, e não neutraliza totalmente, como no meu caso aqui, que eu tenho 2 H+, e eu tenho um OH- e sobra um H+ na fórmula, tá? Que no caso é o nosso bicarbonato de sódio, tá? Mas isso a gente deixa para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido a neutralização total e até breve.